ZYM3, a rádio digital ao redor do mundo. Olá, eu sou o Paulo. Eu vou trazer uma palavra aqui para o ano de 2021, já que o ano de 2020 ele praticamente nem começou, né? Nós não podemos ter uma vida normal em 2020. Mas vamos em frente. E eu quero ler com você um trecho da palavra Gênesis 26, de 1 a 6. Eu vou ler aqui de forma bem rapidinha, ó. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habitas na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra, e serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras. Confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e darei à tua descendência todas essas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações, todas as terras, né? Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandato, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Logo de cara nós vemos nesse trecho que ele fala na primeira parte do versículo, ele fala assim: além da primeira fome. O que significa dizer? Olha, já teve crises antes daquela que Isaque estava vivendo. Havia uma crise instaurada nos tempos de Isaque. E depois dessa passagem bíblica, houveram também outras situações de crise, ou seja, o mundo ele vive de crise em crise. E o que nós vivemos em 2020 é mais uma dessas crises que parecem ser intermináveis, né? Então, assim foi lá no passado e assim também é no presente. O mundo ele vive em crise, né? Agora, o que nós temos de consolo ou de palavra efetiva que Deus acaba colocando para nós? Ele fala assim, ó, no meio da crise a gente costuma tomar atitudes intempestivas. A gente fica desesperado e o desespero faz com que a gente tome ações que não deveríamos tomar. E aí, se já está difícil por causa de uma crise, a coisa pode piorar ainda mais. Mas veja só o que Deus falou para Isaque. Ele falou assim: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Então, quando nós tomamos atitudes erradas e não consultamos a Deus, o preço a ser pago é muito alto. Mas quando ele aceita a decisão de Deus, ele coloca e fala assim: então tudo bem, o Senhor falou para mim habitar na terra e eu vou habitar nessa terra aqui. Então, mesmo naquela situação difícil, naquela situação complicada que Isaque estava vivendo, Deus falou para ele: não desças até o Egito, fica aí porque eu vou te abençoar na terra que você está. É na onde você está, é do jeito que você está. A diferença, você está obedecendo a Deus. Então, obediência e manter firme, esse é o segredo. E olha só que coisa interessante, no próximo versículo aí: peregrina nessa terra. O que significa dizer? Deus falou para Isaque, falou assim: mantenha a posição aonde você está no meio dessa crise. Agora, dentro daquela região, ele não estava engessado. Isaque ele poderia peregrinar, ele poderia andar naquela terra, ver as oportunidades, observar o que estava acontecendo e ali então ele poder prosperar. E aí nós vamos ver um pouco mais para frente que esse juramento que Deus deu para Abraão também passou para Isaque e também passa para você. Mas o grande segredo que nós temos é obedecer a palavra de Deus, obedecer a vontade de Deus. Você sabe qual é a vontade de Deus para você nesses dias? Você sabe qual é a vontade de Deus para o ano de 2021? Então, ó, como nós dissemos aqui, como nós falamos aqui no Brasil, cola, né? Cola no Senhor e saiba qual é a vontade de Deus para você, porque certamente, assim como ele abençoou Abraão, assim como ele abençoou Isaque e Jacó, assim como ele abençoa tantas as pessoas, ele também vai abençoar você. E o interessante de tudo isso, né, é que se a gente vai ver lá em Isaque, lá em Gênesis 26, um pouco mais adiante,
Isaac, então, ele começa a peregrinar naquela terra, ele começa a caminhar naquela terra e ele abre um poço. E aquele poço, então, começa a jorrar água. Olha só, mesmo no meio da crise, ele foi abençoado e ali ele colocou o seu gado, ele colocou a sua criação para beber daquela água. O que aconteceu? Vieram aquelas pessoas lá, aquela contenda, houve toda aquela contenda, e então ele, para não ter brigas, ele deixou aquele poço para aquelas pessoas e foi peregrinar naquela terra. Mais para frente ele abre um outro poço e acontece exatamente a mesma coisa. Ele pega água, ele dá água, distribui água, e aí há uma contenda, e aí ele vai de novo para outro lugar, e assim ele vai sucessivamente abrindo vários poços. Aí ele poderia pensar assim, né? Puxa vida, né? Deus me abençoou com um poço, mas eu não consigo ter paz nesta terra, e Deus quer me manter nessa terra. Nós precisamos entender um pouco mais de profundidade a palavra de Deus e as ações de Deus na nossa vida e através da nossa vida. Porque veja só, aquelas dificuldades que Isaac estava passando de abrir poço e arrumar encrenca com o pessoal, e o pessoal ficar de olho na bênção de Isaac, e Isaac deixava aquele poço, na verdade o que aconteceu? Ele foi aquele perfurador de poços naquela região, ele abriu vários poços, e através da bênção dele, toda aquela região foi abençoada. Talvez não seja isso que Deus queria que fizesse. Eu quero abençoar aquele povo daquela região, então Isaac, eu vou abençoar através de você. Mas Deus não falou isso para Isaac. Ele simplesmente usou Isaac como ferramenta para abençoar a Isaac, mas através de Isaac, abençoar as outras pessoas. Então, o povo foi abençoado através de Isaac por vários poços que ele abriu, mesmo a contragosto. Agora, Deus também abençoou este mundo quando entregou o seu Filho para nós. Então o mundo ele foi abençoado. E agora, nas crises que nós vivemos, em tudo isso que nós estamos vivendo, somente pessoas abençoadas são capazes de levar água a quem tem sede e pão a quem tem fome. Por isso eu desejo a você que em 2021 você seja uma pessoa abençoada. Mesmo em meio à crise que o mundo vive, mesmo em meio à crise que todos nós passamos, com todas as tribulações, você será uma pessoa abençoada. Mas não simplesmente para você ser abençoado, mas que você possa ter a capacidade de abençoar as outras pessoas. Levar pão ao faminto, levar água àquele que tem sede. Eu desejo a você que Deus te abençoe rica e poderosamente. Até uma próxima oportunidade. Deus te abençoe. ZYM3, a rádio digital ao redor do mundo.